Hoje o assunto é bem bacana. Diga bate-col. Na casa da viúva. Diga bate-col na minha casa. Quando você recebe uma palavra de Deus que toca no coração, alguém já sentiu isso? Então diga bateu. Bate-col. Quando você receber uma palavra que alguém vem te trazer que não bate, diga bate e volta. Você só recebe uma palavra se ela vem de Deus para você. Bate-col. Um conselho muito importante hoje que nós estamos vivendo nesses dias, nós precisamos ouvir a voz dos nossos pastores. Não ouvir outra voz. Eva, no jardim, ouviu uma outra voz. Ela ouviu uma terceira voz. Você deve ouvir a voz de Deus e a voz dos seus líderes. Ou ouvir a voz de Deus e a voz do seu esposo. Eva deveria ter ouvido a voz de Deus através do seu esposo. Mas ela ouviu uma terceira voz. E essa terceira voz vem confundir. Mesmo que seja palavra de Deus, vinda de outra boca, o apóstolo Paulo recomendou isso. Ainda que um anjo venha pregar um evangelho para você, mas que seja diferente, que seja interpretado diferente daquilo que eu preguei, disse Paulo, não receba, seja anátema alguém que recebe. E hoje em dia muitas pessoas estão recebendo palavras de Deus na boca de profetas, que é de arrepiar certas pessoas que são chamadas de profetas. Houve uma época da minha vida que eu não queria mais ser chamado de pastor. De tanto que se ouvia falar de pastor, fazia coisas que não tem nada a ver com Deus. Hoje quase todo mundo está sendo chamado de profeta. Como identificar se aquela voz é de Deus ou aquela voz não bate? Sempre que vem a voz de Deus, ela bate no coração. Amém? Então, se não bate, rejeita. Não aceite. Existem muitas vozes que falam com você todo dia. Pessoas que chamam você de magro, feio, outros chamam de gordo, outros chamam de branco, outros chamam de preto, amarelo. Palavras que vêm para te ofender, te diminuir. São palavras que não vêm de Deus. E nós temos que aprender a discernir o que não bate. Então a primeira coisa, quando vem uma palavra de Deus, ela bate no coração. Você sabe que impactou. Amém? E existe um princípio muito importante. Que a palavra de Deus sempre vem através de alguém que está acima de você, ou que seja sua autoridade, ou que seja seu pai, ou sua mãe. Alguém que é sobre você. Que ela vem de cima. Mas ela, muitas vezes ela brota aqui no coração. E aí você não entende. Então você vai num culto, e Deus fala e bate. Amém? Amém. Quero ler com vocês hoje, porque está começando um dia muito importante em nossas vidas. Diga o dia da entrega das primícias. Ezequiel 44:30 diz: as primícias, repita, as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote. Vírgula. Para quê? Diga para que faça repousar a bênção sobre tua casa. Diga Ezequiel 44:3. Agora bate-col na casa da viúva. Amém? Diga, bate-col na casa da viúva. Coloque a mão no coração. E Senhor, prepare meu coração para ouvir a tua palavra nesta aula. Amém? Muito bem. No princípio, lá quando Deus criou Adão e Eva, Deus falava: olá Adão, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, pai, tudo bem. Como está teu dia hoje? Hoje eu dei um nome para o meu leão,
Eu dei um nome para o elefante. Me mostra como é que é. Havia uma comunicação entre Deus e Adão, linha direta. Não era através do movimento da boca, nem o som que sai aqui. Mas era o que nós chamamos hoje de telepatia. A palavra que Deus mandava para Adão, ela vinha já com a imagem, com a cor, com a intensidade. Hoje, quando você diz, eu estava de cor vermelha, pode ser bem vermelho, pode ser mais ou menos vermelho. Nunca que a nossa voz consegue dizer exatamente o que estamos pensando. Essa comunicação foi interrompida porque o homem se afastou de Deus e pecou. Quando Adão e Eva resolveram, quando Eva resolveu ouvir uma voz diferente. Então, por isso é muito importante quando nós falamos de voz. A primeira pessoa que ouviu a voz do inimigo foi uma mulher, Eva, a mãe de todos os seres vivos. E então veio uma voz que confundiu. Por isso que eu gosto muito da doutrina da pastora Mara, que quando alguém vem para a igreja, ela diz, não ouça ninguém mais. É tão terrível ouvir vozes. Muitas vezes os porta-vozes não são bons. Mas existe um princípio muito, muito importante quando nós saímos debaixo do princípio da autoridade. Então Adão e Eva pecaram. Quer dizer, ouviram uma outra voz. Esse foi o motivo que levou eles à queda. Então, a partir desse momento que aconteceu isso, quando Deus vai visitar Adão no paraíso e Eva, Deus não pode mais falar face a face com o homem. Deus tem que mandar a voz dele, que é chamado Bat-Kol no hebraico. Aquela voz vem e soa no ouvido dele como um eco. Quem compreende legalmente? Amém. Então é como se o teu pai falasse com você na tua casa todo dia, e daqui a pouco você brigou com ele e ele não pode mais falar com você, ele vai mandar uma gravação no WhatsApp. Você está ouvindo a voz dele, mas não é ele que está ali falando, é o eco da voz. Quem consegue entender? Então, desde essa época de Adão, Deus fala com os homens através da sua voz, que é o eco da voz. Quando Adão ouve Deus se aproximar no jardim, ele ouviu a voz, mas agora de longe. Então, nessa palavra, Bat-Kol, ela significa isso, uma voz que vem ao longe, ou de longe, que bate dentro da pessoa, no coração, para trazê-la de volta para onde ela deveria estar. Então, Bat-Kol, quando vem, sempre é uma voz que vem te trazer, te puxar de volta para funcionar como era no princípio. Então, cada vez que vem uma voz para chamar a atenção, Bat-Kol. Mas não é só para repreensão, é para sacudir. Então Adão foi chamado por Deus, Adão e Eva, para estar no jardim, cuidando do jardim. Então, cada vez que tem que chamar a atenção de alguma coisa que está funcionando mal, é um Bat-Kol, é um eco, é uma repetição. Então diga comigo, Adão e Eva foram chamados, foram criados para ficar em extrema unidade com Deus. Diga extrema unidade. Conversar face a face. Não ouvir outros, mas ouvir outros, o outro, né? Já deu zebra. Aí Deus tem que ir de longe. Adão! Onde está Adão? Adão estava escondido.
Pergunta por quê? Toda vez que alguém faz alguma coisa errada, ele se esconde. Ele não quer ser chamado a atenção. Ele não quer ser repreendido. Ele não quer ser sacudido. E todo ser humano, hoje, está vivendo longe de Deus. Então ele precisa ouvir o eco da voz de Deus. E aí então que entra os profetas. Os profetas de Deus são aqueles que primeiro ouvem a voz de Deus. Depois eles falam o que ouviram. Aleluia. Então diga comigo, característica do bate-pão. Quando você está ouvindo, ou você veio na igreja, você se converteu, sempre que vem alguém, eu digo para ele: qual a tua religião? Onde é que você está? Ah, eu vou num bando, eu vou... Essa semana eu vi alguém lá que era de um bando. Eu falei assim: você está bem na tua vida? A tua vida vai bem? Na saúde vai bem? Nas tuas emoções você está bem? Você está feliz? Você está alegre? Nas finanças você está bem? Você está na miséria? Está em dívida? Está abençoado? Na vida espiritual você está bem? Ah, pastor, eu estou mal. Eu, na verdade, não ando bem. Então vamos sentar aqui. Então teve um homem que lá no cinema, em Sobradinho, ele foi, dava para ver dentro da cabeça dele, em carne viva, um câncer rampante, que já tinha comido metade da cabeça, dos cabelos. Era horrível. E eu fui e falei para ele: se você aceitar Jesus, vou ler uma passagem bíblica, Isaías 53, que diz que pelas pisaduras dele você já foi sarado. E você crê? Diz: creio. Então você será curado. Esta cabeça vai aberta, vai cicatrizar, vai fechar a ferida, e você será um homem normal. E ele aceitou. Tiramos fotografia antes e mandamos voltar na semana seguinte. Vai fechando. Na terceira e quarta semana já não tinha mais aquela carne viva. Aí o jornal de Sobradinho disse: a partir de hoje não precisa mais prova, nem testemunho, nem firma reconhecida para postar os milagres que acontecem lá no Ministério Engel. Porque esse milagre foi o maior milagre de todos os tempos que nós já vimos. Aleluia? Aleluia. Amém? Amém? Depois, quem é que lembra lá em Salto, uma senhora que tinha um câncer no rosto? Conhece? Todo mundo conhece, né? Saiu foto em jornais. A pessoa tinha uma ferida, parecia a máscara da mulher gato. Parecia. Era um câncer. E Jesus curou ela em 7 dias. Então Deus me deu uma palavra para ela. Eu disse para ela: assim como Deus fez um mundo de 6 dias, descansou no 7º, no 7º dia terá um rosto de criança. No 5º dia à noite, ela sempre usava uma toalha molhada. E ela então foi no espelho e tirou. Ela pensou: caiu tudo na toalha. Ela pensou, ficou um buraco. Mas quando olhou no espelho, ali onde havia o câncer, estava exatamente a pele de um nenê recém-nascido. Aí aquele cidadão que foi curado daquele câncer na cabeça, passado alguns dias, ele encontra um pastor, como é que fala entre aspas? Pastor que prega na cidade. E o pastor vai e fala para ele: olha, deixa eu falar contigo, eu vou ter que ungir a tua cabeça. E começa blá 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 blá. E o homem foi
Deixou aquele homem botar a mão na cabeça dele e ungir. Eu estava viajando. Quando eu voltei, perguntei: cadê o cidadão aquele, irmão? Morreu. Morreu? O que aconteceu? Voltou o negócio tudo de novo. Alguma coisa está errada. Vamos ver o que foi que ele ouviu depois de mim. Ele ouviu uma outra voz. Então, isto que eu estou ensinando, não para o povo geral, eu estou ensinando para os meus filhos. Amém. Porque há muitas vozes no mundo. Você escuta quem você quiser. Mas, quando alguém, ou um pastor, um líder, vai ensinar um ensinamento, ótimo. Você pode ouvir, se quiser. E você pode então fazer como os bereanos faziam, que é conferir tudo que ouviu. Mas quando uma pessoa é nova na fé, quando uma pessoa ainda está dando os primeiros passos na igreja, geralmente se ela ouvir uma outra voz, ela não aguenta de pé. Por quê? O apóstolo São Tiago falou isso, que aquele que tem dois pensamentos, ele não produz nada. Quando a fé dele é assim, como exemplo, estou falando aqui que existem milagres. Daqui a pouco a pessoa vai dizer: não, para ter milagre só se acontecer tal coisa. Você fica com duas vozes na tua cabeça, e as duas vozes vão produzir exatamente zero na tua fé. Agora, depois que a pessoa cresceu, se tornou um líder ou um pastor, ele já vai entender o que ele ouve e o que não ouve. Mas geralmente as pessoas mais jovens na fé não conseguem discernir o que é voz de Deus, o que não é voz de Deus. Então diga: bate-col. O que é e o que não é. Então a primeira voz que aquele homem ouviu, quando eu disse para ele: Deus vai te dar, vai te fazer um novo homem, vai curar isso, essa doença vai ser levada pelas pisaduras. Diga comigo: aquilo é bate-col. Por quê? Porque ela produziu exatamente aquilo que foi dito. Agora, terrível o que nós vemos por aí. Muitas vezes tem alguém, até um bom mestre, e ele está ensinando uma coisa até boa. Daqui a pouco ele começa a dizer: assim diz o Senhor, alguém aqui vai morrer esse ano. Eu acho que até que várias pessoas podem morrer aqui. Quando a pessoa começa a falar em nome de Deus, e Deus não está falando, não bate, não receba. Então, um conselho para uma pessoa nova na fé é o mesmo conselho que eu dou para quem vai casar: escolhe bem para não trocar depois. Amém? Depois de aliançado, não tem essa, filho, de chorar. Amém? Então você escolhe bem o pastor, o líder, ou aquele que bateu, bate-col, que veio e fica firme. Amém? Então é assim. Não sei se eu consegui ser muito simples. Conseguiu entender? Amém. Não fique ouvindo. Eu sempre digo: você quer que eu te ajude? Vem aqui o maior pai de santo, satanista. Você não escute o que eu vou te falar. Como eu disse para o meu amigo Dos, lá na África. Ele sabe como é que não é voltar da África, né? De você quer voltar vivo? Quero. Então pega uma carona com quem tem bate-col. O que é isso? Eu tenho bate-col. Eu estou indo para a África com uma palavra de Deus. Então eu tenho uma palavra de Deus para levar para a África. Então eu vou e vou voltar. É certo. Pode cair toda a África e no abismo, precipício, e você pegar todo fundido.
mas Deus me trazer. Por quê? Quem tem um bate-col, meu amado? O bate-col é mais importante que a vida da pessoa. Então Deus preserva a vida de quem tem um bate-col. Você pode ficar tranquilo. Por isso que ninguém conseguiu matar Elias. O cara tinha bate-col. Aleluia. Então diga comigo, toda vez que a humanidade está fora do propósito, é preciso uma voz profética, uma voz de impacto, um bate-col, uma voz de destino. Então o bate-col é chamado, é o chamado de Deus para que o homem volte ao propósito. É o grito do coração de Deus para a alma do homem. É o eco de uma voz quando se presta atenção. Amém? Então quando você está doente, você vai ouvir uma voz falando de cura. Bateu, você foi curado. Você diz, ouviu um bate-col. Aleluia? Bate-col. No hebraico, diga comigo, hebraico. Filha de uma voz. Olha como isso é interessante. Essa palavra é chamada de filha de uma voz. Eu poderia falar 10 horas sobre isso para você. Mas quando Deus te lança uma palavra, ela pode ser pequena. Porque uma filha, ela é pequena, mas ela vai crescendo. E quando ela se torna adulta, ela se torna mãe. E ela multiplica. Às vezes você recebe uma pequena palavra que vai crescendo em você. E pode levar 20 anos. Mas aquela palavra vai ficar grande, vai ficar forte e vai se cumprir. Então bateu. Então se você guardar a palavra que Deus te deu, mesmo pequena, ela vai crescer dentro de você. E um dia vai se cumprir. Eu poderia dizer que uma promessa de Deus, mesmo pequenina, guardada no coração, pode crescer e se tornar grande. Então isto é o eco da voz celestial, ou uma voz divina. Diga, ouvida de longe. Uma voz celestial ou divina que revelou a vontade. Diga, vontade, escolha, julgamento de Deus para o homem. Então é tudo isso. Revela a vontade. Diga, revela a vontade, a escolha, o julgamento de Deus para o homem. Então toda palavra bate-col traz tudo isso. Depois, tradução para bate, diga filha, col, voz, chamado. O símbolo bate-col é uma pomba. O que te lembra isso? Pentecoste. O som veemente que vem do céu. E a pomba é serena. Então às vezes a voz é serena. Vamos lá, um profeta que obedece à voz de Deus. Então aqui vem a nossa aula para os profetas. Toda pessoa que diz, assim diz o Senhor. Toda pessoa que inventa de falar em nome de Deus, primeiro deve ter escutado a voz de Deus. Se não escutou, não diga que escutou. Então vamos treinar agora. 1 Reis 17, de 2 a 5. Repita comigo. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. 2 pontos. Diga a palavra de Deus. Diz, saia daqui. Vá para o leste. Esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para que te alimentar. Amém? Diga, e ele fez o que o Senhor tinha lhe dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Amém? Foi a voz de Deus que ele ouviu? Foi ou não? Diga, o que mostra que foi um bate-col? O que prova que foi a voz de Deus? Pergunta. O que prova que foi a voz de Deus? O que foi? O que foi? Hã? Aconteceu. Parabéns. Se cumpriu. Aconteceu o que a voz disse que aconteceria. Amém? E assim começa a caminhada de um profeta. Ouve a voz. Então quando você ouve a mensagem, você guarda.
E se você esqueceu a mensagem ali na porta, nunca vai saber se vai se cumprir. Mas se Deus tocou no coração, aquela mensagem, é para mim essa palavra. Então diga, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Aleluia? Então diga, bate qual? Na vida do profeta. Então o profeta é o treinado para ouvir. Agora próximo, diga provisão. Então cada vez que vem a voz de Deus para a tua vida, haverá provisão. Diga aleluia. Então diga, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e bebia a água do riacho. Agora faça 4 dedos. A voz de Deus, quando vem, como nesse caso, tem prazo de validade. Se Deus disse, vai para a lagoa, vai para o tigre, que eu vou te sustentar, chegará um momento que para o sustento. E aí, como é que você sabe a hora de andar? Então diga, paz, dentro de mim, paz, poder, provisão, paixão. Esses 4 falam que Deus falou com você e que você está no lugar certo. Você tem que sentir paz, tem que sentir poder, tem que sentir provisão, tem que ter provisão. Então nesse caso aqui faltou o terceiro, faltou a provisão. Então se você está no lugar certo, haverá provisão. Se você está ouvindo a voz certa, haverá provisão. Então se você está ouvindo a voz certa, não troque o certo pelo mais ou menos, possivelmente duvidoso. Amém? Amém? Sempre que você está debaixo de cobertura e você está vivendo paz, poder, provisão e paixão, não fique ouvindo outras vozes. Amém? Amém. Então diga, a viúva aprendeu a ouvir a voz de Deus e do profeta. 1 Reis capítulo 17, 8 a 10 diz assim, bem forte. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Quando que veio essa palavra? Quando que veio? Quando secou o riacho, não tinha mais água, os corvos não trouxeram mais comida, e Deus fala de novo. Amém? Aí Deus diz, vamos lá, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Olha Deus falando com o profeta. Agora escute, aqui só tem um personagem na escola do profeta Elias. Agora é um segundo personagem. Agora vai entrar você na história. Amém. Primeiro eu ouvi a voz de Deus, aí eu vou trazer a palavra de Deus para você. E agora você é a viúva. Então vamos lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida, ou que te alimente. Amém? Deus disse, vá até Arroio do Tigre, fique por lá. Ordenei a... Diga o seu nome. Ao Paulo que te sustentar. Diga o seu nome. Mas e quando ele chegou lá, a mulher não tinha ouvido Deus. E aqui que entra a nossa pregação. Quando o profeta chega aqui e fala, você tem que dar o dízimo, ou você tem que orar ou jejuar, você diz, não, eu não. Mas Deus já falou com você lá dentro o que você tem que fazer. E o profeta só veio confirmar. O profeta ouviu a voz de Deus, você não. Deu exatamente o que aconteceu aqui. Ele encontrou a viúva colhendo e disse para ela, traga-me um pouco d'água na jarra para beber. Vamos lá, próximo. Então a mulher vai, enquanto ela ia buscar a água, né, ela saiu para buscar água, já não chovia há muito tempo, mas faltava água. E ele disse, me dá um pouco d'água. Ela foi buscar água, que era a coisa mais difícil de encontrar aquela água.
Então, no meio do caminho ele disse, por favor, traga também um pedaço de pão. Aí pegou, aí quebrou o pau. Pediu o que não devia pedir. Pão não. Olha o que a mulher disse. Que mulher convertida, né? Bem forte. Juro, pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. E ela ficou com a consciência pesada. Só tem um pedaço de um punhado de farinha, um jarro. Diga um pouco de azeite na botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Diga, uma refeição. Para mim e meu filho. Para que comamos e depois morramos. Era a última farinha que a mulher tinha. Era o último pouquinho de azeite. Só dava um pedacinho de pão. Ela se assustou. Agora diga comigo, se você descobrir o motivo daquela crise, você resolve a crise. O profeta sabia o motivo da crise. Pergunta qual é o motivo. Quando nós tomamos a ceia, nós vamos ler o livro de Coríntios, você vai descobrir algumas passagens que Paulo fala aos Coríntios, que Deus dá pão a quem tem e semente para quem? Para quem semeia. De tudo que Deus nos dá, de tudo que Deus nos dá, vê quantos tem aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Oxa, tem 20 aqui. 12, 14, 16, tem 20 mesmo. Mas 10 já basta. Mas se tem 20, 2 partes ali, a gente não come. Que tem parte da tua vida, do que tu ganha, que tu não pode comer. Que a Bíblia diz que uma parte, que tudo que Deus nos dá, tem que ser devolvido para Ele. Então, o dízimo, quando nós entregamos, é uma parte que é de Deus. Mas não é só o dízimo, tem a primícia. A primícia é entregue ao sacerdote, no dia 1º do mês, chamado dia de Rosh Kodesh. Então escute isso que é muito importante. O profeta vai e o profeta tem um manto na cabeça dele. Então observe, onde o profeta vai, tem pão. Os corvos traz pão para o profeta, traz carne. Então o profeta está lá em cima do monte, tem pão e tem carne. Agora ele vai descer para a casa da viúva. Diga, tem o que na casa da viúva? Nada. E que o tinha, ela ia ficar para ela. Então as pessoas vão dizer assim, o profeta veio lá explorar a viúva. O profeta estava comendo melhor carne. Agora desce na casa da viúva, não tem nada de carne. E aí, agora vai ter pão na casa dela e água. Mas eu vou ensinar um básico para você hoje. Básico. Aquela viúva estava morrendo porque existe uma lei que aquela pessoa que come a primícia, ela morre. Quando nós tomarmos a Santa Ceia, pastor Amário vai ler para vocês 1 Coríntios 11. Aleluia. E ela vai dizer, isso recebi do Senhor, que vos entreguei, tal, tal, tal. Aquele que comer sem discernir o corpo. Alguns entre vós adoecem, outros até morrem. Então aquele que não discerne, que não entende da lei de Deus, que uma parte daquilo que Deus lhe dá não é para comer, é para semear. Você tem que ter uma parte do teu salário que é chamado de semeadura. Aquilo é para semear no reino de Deus. Aquilo é para ofertar. E se você come aquilo que era para ofertar, a sua casa vai ficar com problema. Então existe uma parte de tudo que Deus nos dá que deve ser guardado para semear de novo. Assim como o agricultor, que ele tem na sua lavoura, ele colheu, mas uma parte ele já deixa para a próxima plantação, próximo ano. Quem é que é agricultor aqui sabe, amém? E uma parte ele vai semear de novo. É isso que Deus disse. Deus dá semente para quem semeia. Então isso quer dizer que quem gosta de semear na obra de Deus
Deus sempre dá muita prosperidade. Amém? Então escute, aquela mulher ia morrer, como toda a nação estava morrendo. Pergunte por quê? Eles desprezaram os profetas. Um profeta como o profeta Elias deveria ter 1000 pessoas querendo ajudar ele. Deveria ter 100.000 pessoas querendo dar para ele um pão, alimento. Mas não tinha. Não tinha uma viva alma em Israel que Deus pudesse usar para abençoar o profeta. Por isso que todo Israel entrou em praga, entrou em maldição. E aí aquela mulher também ia morrer. Morreu muita gente. Mas o que aquela mulher tinha de especial? Diga, tinha dentro dela a voz de Deus. O eco da voz. Adormecido. Coloca a mão no teu coração. Todos vocês aqui têm lá dentro de vocês o eco da voz de Deus. Às vezes você sonha alguma coisa. Sonhei isso, pastor. Sonhei que eu estava andando num carro 0 km. E eu digo, isso é o eco da voz. Pastor, eu sonhei uma coisa que há muito tempo eu sonho. Viajar para os Estados Unidos. Eu digo, isso aí é a voz de Deus lá dentro. Então, se você parar para meditar todo dia, você vai descobrir e vai ouvir o eco da voz de Deus. Eu sou apaixonado por isso. Então, o eco de Deus, a voz de Deus, sempre produz milagres. Quem compreendeu, diga milagres. Então, vamos ver como é que isso acontece. Próximo. Então, diga viúva. Tinha dentro dela um comando de Deus. Sustenta o profeta. E ela obedeceu? Então, diga, muitas vezes Deus fala e não escutamos. Então, quando chega o profeta, ele te fala o que Deus já tinha lhe falado no coração. Então, aqui começa o ensinamento. Quando vem a voz de Deus, você sente que bateu no coração, porque você já tinha ouvido algo assim. Amém? Então, Deus falou com ela, mas ela no início não ouviu. Então, faz assim com os dois ouvidos. Diga, por isso que precisamos de profetas de Deus, que venham trazer a voz, venha ativar a voz que está lá dentro, em silêncio. Então o profeta vai falar e lá dentro vai dar um eco. Esse eco quer dizer que está repetindo a mesma palavra, está obedecendo. Amém? Então, na lei de Deus que nós lemos no início, Ezequiel 44:30, está escrito lá: traga a primícia no primeiro dia do mês, entregue na mão esquerda do sacerdote, né? E o sacerdote vai abençoar com a mão direita. Amém? Então, o que faz ativar a voz lá dentro? Vai, bota a mão no coração. Diga, a voz de Deus está aqui dentro. Deus já me deu sonhos, já me deu revelações, visões, me deu propósito. Está aqui dentro. Tudo que você precisa para ser feliz está lá dentro. Tudo que você precisa para ser próspero está lá dentro. Tudo que você precisa para ser curado está lá dentro. Ó, o eco. Tá vendo? Comecei batendo, agora está batendo sozinho. E o menino virou profeta. Aleluia? O segredo é andar junto, né? Diga aleluia. Então o teu carro que você sonha está lá dentro. Aquele dinheiro que você está sonhando está lá dentro. Como tira para fora? Diga, se sair para fora, acontece um milagre. Então como você faz? Tira a primícia para fora. Aleluia? Diga, a mulher tinha pão, tinha farinha, aliás, tinha azeite, mas ela comeu tudo, até a parte que não podia comer. Então o profeta chega e diz, mulher, tem um segredo para te contar. Se você entregar a tua primícia, virá sobre ti o mesmo
O mesmo manto que está sobre mim. Então diga, Elias tinha um manto que trazia para ele, diga, prosperidade física, emocional, financeira e espiritual. Agora ele tem um manto, diga, tem um manto. Onde ele vai, tem carne. Aleluia. Tem água, tem chuva, tem prosperidade. Agora a Bíblia diz, em Ezequiel 44:30, se você entrega a primícia para o sacerdote, se você entregar a primícia para o profeta, tudo que está sobre ele vem para sua casa. Aleluia. Eu falei para você que quem tem um bate-col vai e volta. Falei para você que eu disse para o menino da África, você quer voltar vivo da África? Quero. Vai debaixo da minha cobertura, porque eu vou voltar. E o único jeito de você estar debaixo da minha cobertura é você ser filho. E se você é filho, você tem direito de estar debaixo da capa. E como eu volto debaixo da capa, você volta também. Então isso quer dizer que quando aquela mulher resolveu entregar a primícia para o sacerdote, para o profeta, veio sobre a casa dela uma capa de proteção. Então a capa de Elias veio sobre a casa dela. Isso é tremendo. Diga por quê? Porque agora a morte não pode entrar na casa dela. Aleluia? Então aqui está o segredo daquela mulher. A morte agora não pode entrar mais, porque ela recebeu um profeta de Deus. Ela abriu a porta para Deus entrar. Deus entrou através do profeta, o representante de Deus. Aí ela começa então a vencer. E o profeta disse uma palavra. Então diga bem forte: as primícias abrem as portas para o milagre. Amém? As primícias trazem proteção para a tua casa. As primícias santificam tudo que você tem. Repita: as primícias santificam tudo que você tem. Diga: tudo que é santificado, o inimigo não toca. Então aqui está um ensinamento muito gostoso, maravilhoso, sobre saúde, sobre proteção. Se você for para Israel ano que vem conosco, você vai chegar num restaurante bonito dos judeus, e tem alguns que tem um certificado na parede, está escrito assim, kasher. Então diga kasher. O que quer dizer isso? Pergunta. Que quando alguém vai cozinhar naquele restaurante, de cada 10 quilos de arroz, ele tira 1 quilo e separa. Cada 10, tira 1, separa. 20 quilos de arroz. 20 quilos de arroz cozido, 2 separados. Então, aquela comida é a comida mais pura e certificada e não faz mal. Traz saúde. Você passa 20 dias comendo em Israel, você está mais jovem, mais forte, a pele está mais bonita, tudo é melhor, porque a comida é santificada. Então esse é o segredo da primícia. Tudo que você tira, separa a primícia, santifica tudo mais. A história conta que aquela mulher que deu a primícia para o profeta não morreu. Ela disse que ia comer e morrer, não morreu. O filho que morreu depois ressuscitou. Então é isso que a primícia fez na vida dela. Diga aleluia. Então repita comigo: aquela palavra que Elias trouxe para ela era um bate-com. Por quê? Diga: porque funcionou. Tudo que é primeiro é para ministério. O primeiro filho na Bíblia era separado para o ministério. O primeiro animalzinho é separado para sacrificar no templo. Tudo que é primeiro é para Deus. Então Elias disse para a mulher, lembra que ela disse? Repita comigo: não tenho nada em casa. Não tenho nada em casa. Só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Vamos comer e morrer. E ele diz o quê? Bem forte: não tenha medo, mulher. Não tenha medo, mulher. Então digo: o medo é que nos faz morrer. Não tenha medo.
é acreditar na palavra. Não tenha medo de pegar a primeira primícia e trazer para a casa de Deus. Não tenha medo de fazer o certo. Então diga, Elias disse, não tenha medo. Vá para casa e faça um bolo pequeno com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e seu filho. Então diga primeiro para mim. Eu poderia pregar muito tempo sobre isso aqui, mas você já conhece bastante. É que Deus está dizendo, você tem que se preocupar primeiro com o ministério. Quando você se preocupa primeiro com a sua casa não vai bem. Quando você se preocupa primeiro com o teu bem-estar não vai bem. Se preocupe primeiro com as coisas de Deus. Jesus sintetizou dizendo, buscai em primeiro lugar o seu pão. O que mais? Buscai em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas. Então o justo é que você não deixe aquele profeta morrendo na rua. Dá o pão para ele. Mas eu vou morrer com meu filho. Morte por morte você está morto, mas o profeta vivo pode ter ressuscitado. Amém? Agora vamos lá. Diga, bate-colo de Elias para a viúva. Agora sim, diga bem forte. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu acho que ela viúva todo dia, ela disse, Senhor, por favor, não manda chuva ainda. Porque enquanto não veio a chuva, tinha farinha multiplicando todo dia. Então esta palavra, diga essa palavra de Elias é um bate-colo. Agora mistério, diga mistério. Havia passado ali pela casa da viúva mais 6 profetas. E todos prometeram milagre. Mas não aconteceu. Por quê? Pergunta por quê? Não era bate-colo. Era daqui para fora. Então é diferente quando um profeta traz algo que veio de Deus e traz algo que é dele. Então diga, a voz de Deus produz milagres. Então diga, ela foi, fez conforme Elias lhe disseram. Bem feito, diga bem feito. Aconteceu. Então lá, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e sua família. Bem forte, pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia? Diga aleluia. Aleluia. Então diga, foi um bate-colo. O filho da viúva, diga, a esperança de uma geração. Agora a bênção vai entrar na tua casa. Quando você entrega a primícia, a bênção entra. Diga, o filho está lá. Lembre disso. Você, quando entrega a primícia para Deus, você tem dentro da tua casa teus filhos. Então preste atenção. A primícia, quando você entrega a primícia na tua casa, a primícia, quando você entrega a primícia, você está abençoando seu filho. Amém. Aleluia. Então, observa. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, diga, foi piorando. Finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, bem forte as mulheres, que foi que eu te fiz, homem de Deus? Viesse para lembrar do meu pecado e matar meu filho? Sempre que aparece o profeta, tem que lembrar o que está de errado na vida das pessoas, né? E a mulher ficou gritando. Então observe, aconteceu um milagre, multiplicou o pão, a farinha, mas a mulher botava o dedo no profeta. Eu estou culpado! Viesse para lembrar do meu pecado e matar meu filho. Então diga, as primícias dão legalidade
para que haja ressurreição dos teus sonhos. Então as primícias trazem de volta os sonhos que você perdeu. Amém? As primícias, ela aciona o bate-col que está dormindo dentro de você. Isso é muito forte. Dentro de você tem uma palavra de Deus que pode te transformar na pessoa mais feliz dessa terra. Dentro de você tem algo de Deus que precisa ser acordado hoje, soprado, ativado, mexido, arrancado. E aí precisa então do profeta. Então ela apresenta o menino dela que morreu. E aí diz assim: então ele deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, bem forte: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida esse menino. Isso é importante, porque nunca ninguém ressuscitou até esse dia. A primeira vez na história que um morto ressuscita. Pergunta por quê? Porque aquela mulher honrou um profeta. O profeta Elias tinha sobre ele uma unção nos 4 níveis. Ele tinha um poder criativo no bate-col que ele carregava. Ele tinha um bate-col que, como tinha Adão no paraíso, podia criar coisas. Amém? Onde Elias andava o tribunal de Deus junto, a corte celestial. Andava anjos especiais juntos, para transformar aquilo que ele falava em milagre. Então diga comigo: Elias orou, o Senhor ouviu o clamor, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Como que você sabe o que é um bate-col? Que confirma. E quando bate e volta, não acontece nada. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Diga: veja, seu filho está vivo. Onde estava Elias hospedado naquela casa? Diga onde? No andar de cima. Onde ele levou o menino morto? Onde aconteceu o milagre? O milagre aconteceu no quarto, na casa, onde a mulher deu para o profeta morar. Aleluia. Isso é um mistério, porque a mulher entregou uma parte da casa dela para o profeta. É como você chegar na tua casa e construir a tua casa. Eu vou construir um pedacinho a mais, para caso o profeta queira passar por aqui. Você entendeu? Aquilo é uma oferta. Aquele quarto é uma primícia. É a primeira vez na história que alguém dá um quarto, uma morada para profeta. Israel tinha milhões de pessoas que não deram abrigo ao profeta. Israel tinha milhares de pessoas quando Jesus nasceu. E Jesus nasceu sem ter um lugar para nascer. E o milagre acontece exatamente aonde aquela pessoa dá de oferta aquela parte. Aleluia. Aí eu pergunto por quê? Diga por quê. Porque a primícia ela santifica. E aquilo que é santificado, o inimigo não pode entrar. Amém? Então o que é santificado? O inimigo não pode entrar, não pode tocar. Então ali naquela casa veio a vida. Diga aleluia. A palavra de Deus é verdadeira e eficaz. Então a mulher disse a Elias, bem forte: agora sei que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor, o que é? Então olhe bem isso. Se você ouvir a palavra e se cumpriu, você sabe que você está falando com alguém que é de Deus. Aleluia. Amém? Diga amém. Mais forte. Amém. Então isso é muito sério o que aconteceu aqui. Naquele momento, aquela mulher não tinha dito que ele era um homem de Deus. Ela, quando confirmou o bate-col, ela disse: agora entendi que as palavras que você fala é bate-col. Aleluia. Então diga: agora entendi. Você carrega o bate-col de Deus. Se eu estivesse pregando hoje para profetas, pastores, eu ia perguntar:
Quantos pastores poderiam ficar hospedados naquela casa e no final da história a mulher dizer: agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Aquela mulher era uma mulher bonita. Aquela mulher era uma mulher nova. Aquela mulher era uma mulher viúva. Um filho pequeno. Aquela mulher era experiente na arte de conquistar homens. Estava só ela em casa. E só o profeta. E um tempo depois a mulher disse: agora eu vejo que tu é um homem de Deus. Então os homens de Deus que querem levar o bate-col de Deus tem que passar por esse teste. Senão vai só pregar abobrinha e dar muito grito. Então diga: a viúva recebeu mais 6 pessoas antes de Elias, mas que não tinha bate-col. Só conversa fiada. Aleluia. Agora vamos lá. Muitos falam, poucos têm bate-col. Diga: a palavra em nossa boca deve ser verdade. Muitos falam por aí, mas a palavra não bate. Diga: não bate porque não é bate-col. Amém? Próxima. Aqui temos 3 que no tribunal matam. Escute bem quando as pessoas querem usar a palavra de Deus e não é Deus falando. Tá? Aqueles que se diz profeta e não ouviu a profecia da parte de Deus. Diga comigo. No tribunal, ele morre. Então escute bem. Há muitas pessoas que usam maldosamente a palavra de Deus dizendo: Deus disse isso. Mas não era Deus, era ele. No tribunal de Deus uma pessoa dessa morre. Aqueles que difundem a profecia que não foi entregue a eles. Tem muitas pessoas que, até líderes que ouvem nossa escola e vão lá na sua igreja e dizem: ó, Deus me deu uma palavra. Há poucos minutos ele escutou nós falando aquela palavra. Deus me deu essa palavra. Um dia eu fui na casa de um filho meu desviado, estava na parede um quadro. E dizia assim: há 30 anos atrás Deus falou comigo isso, me deu 24 horas de oração, papapá. Puxa, tudo isso aconteceu comigo, fulano. Está tudo igualzinho que aconteceu comigo. Era a mesma coisa que eu escrevi e ele botou na parede. E disse que Deus tinha, que era ele. Digo: filho, que bom que fosse, mas isso aí vai trazer um problema para você. Amém? Amém? É simples, eu só digo: não é minha palavra, mas é isso que eu creio. Uma profecia que eu creio. Tem muitas profecias que a gente ouve que coincidem com aquela que já estamos ouvindo. Amém? Aqueles que profetizam em nome de outro Deus, que não é o nosso Deus, não diga no tribunal, morre. Próximo. 3, de quem Deus cobra. Então agora escute. Aquele que recebeu a profecia e não divulga. Então, se eu recebi uma palavra de Deus, eu tenho que trazer a palavra, mesmo que passe uma hora. Aleluia. Senão Deus me cobra. Aquele que transgrediu a ordem profética. Às vezes Deus diz uma coisa e alguém diz a mesma coisa, mas ultrapassa. Ele pode também morrer. Tribunal de Deus. E Deus vai cobrar dele. Aquele que muda, altera a mensagem. Eu me lembro que fui pregar, levar uma mensagem para os índios em cima do Monte Roraima. E assim como Deus me deu no sonho, eu entreguei sem me preocupar se eles iam entender ou não. Eu disse: esse monte aqui é como o Monte Hermon, em Israel, que tem fronteira tríplice, e aqui também tem. Os índios podem dizer: não sei nada disso. Digo: aqui nesse lugar, Deus vai começar um fogo do Espírito Santo e vai descer para a Amazônia. Os índios vão falar em línguas pelo poder do Espírito Santo. Tudo que eu estava falando, aqueles índios já sabiam através de uma lenda que havia na tribo. Eles eram descendentes de judeus. Conheciam shofar e talit. Se eu tivesse tentado modificar para eles entender,
eu teria transgredido uma lei de Deus. Você compreende isso? Amém. Então eu entreguei a palavra de Deus para vocês. A palavra de Deus é esta: não fique com a primícia em casa. Tudo que é primícia é de Deus. Às vezes você quer trocar de carro, não consegue. Às vezes quer trocar de roupa, não consegue. Trocar de emprego, não consegue. Mudar e subir para outro nível, não consegue. Parece que parou. É a hora de examinar. Se você não está lá na tua casa comendo o que deveria ser semeado. Se você não está na sua casa comendo aquilo que é sagrado. Então, para evitar isso, você paga na hora que recebe o teu salário, você paga a primícia. Diga essa primícia. Amém? Pode ser pouco, não importa o tamanho, mas é primícia. Eu tenho o hábito de dar a primícia de tudo a Deus. Eu dou o primeiro minuto do dia. Os primeiros minutos do dia. Se eu ganho alguma coisa pela primeira vez, eu dou para Deus. Frutas, qualquer coisa. Depois que eu tiro a parte de Deus, eu dou a parte do bolinho. Cada vez que eu vou comer carne, churrasco, eu tiro a parte do cachorro. Verdade. Tem gente que acha, fica brincando. Mas Noé só foi escolhido porque ele fazia isso. Alimentava os animais. Se Deus salva alguém que se preocupa com os animais, o que Ele fará com quem se preocupa com as pessoas? Amém. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Diga comigo, se não fosse a primícia de Deus, eu não estaria aqui. Diga por quê? Porque Jesus é a primícia que Deus deu por mim e por você. Aleluia? Então, no primeiro dia do mês, nosso calendário é dia de primícia. Mas agora, especialmente, é um dia de primícia no calendário judaico. Quando é primícia no calendário judaico, a importância é maior. Diga por quê? Porque Deus abre uma porta. Então é muito importante para nós guardar aquele dia, ficar na presença, separar a nossa oferta. Então, com a mão no seu coração, nós vamos consagrar e abençoar nossas primícias. Feche teus olhos. Deus tem dado a você o primeiro lugar na vida dele. O que Deus tinha de mais importante no céu é o seu Filho Jesus. E Ele entregou seu Filho para que você fosse salvo. No dia de entregar a primícia, é o dia dos filhos abençoar os pais. Quando entregamos uma primícia, estamos dizendo para Deus que reconhecemos Ele como o primeiro em nossa vida. Ele é o primeiro. Ele é o único. Pai amado e poderoso Deus, nós consagramos ao Senhor nesse dia a primícia de cada pessoa e pedimos que, assim como o Senhor foi com a viúva em Sarepta, o Senhor entre na casa de cada filho e ressuscite os seus sonhos, ressuscite seus filhos, entre e tira de lá a morte, entra na sua casa e tira a miséria, a pobreza, a dívida, tira a vergonha, tira as brigas, os desentendimentos, tira, Senhor, todo o mal desta casa. Nós abençoamos a primícia de cada um, nós abençoamos os dízimos de cada um, nós abençoamos a oferta para o pobre, nós abençoamos a oferta pastoral, nós abençoamos a primícia dos alimentos, a primícia do salário, a primícia da casa,
Nós abençoamos as primícias de teus filhos, em nome de Jesus. Agora vamos abençoar os filhos. Todo sábado os pais abençoam os filhos. Começa na sexta-feira à noite. Levante a mão. Diga eu abençoo. Começa com o primogênito. Eu abençoo o Tiago, a Gabi, a Júnior. Eu abençoo as esposas, a Cláudia, o José, a Maria, os filhos, Isaac. Amém? A Daça, o Noah. Eu abençoo você que é filho. Filho, quarto filho, filho espiritual, filho na fé. Amém? Deus abençoe você. Amém? Diga Shabbat Shalom. Um abraço de cada um. Fique com Deus.